E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Sou o Lucas Magneto, estamos começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Esse vídeo vai ser o início de uma série de vídeos que eu vou produzir sobre esse determinado tema, que é sobre a Idade Média da Igreja Católica. Essa ideia surgiu ontem mesmo com a sugestão no grupo de jovens Juventude Totus Tuus, em que a gente dava um encontro sobre a temática mitos e verdades sobre a Igreja Católica. E aí pediram para eu fazer um vídeo que a gente pudesse se aprofundar mais sobre esse conteúdo. Tem muita coisa para a gente conversar e para a gente desmentir nessa série que vai ser produzida. Eu já peço para poder contar com a sua boa vontade, porque eu sei que a maioria das pessoas tem em mente uma visão contrária daquilo que eu vou falar. Então assista os vídeos, nem que seja para você discordar, nem que seja para você rever seus argumentos. Não precisa mudar de opinião, mas é sempre bom a gente estar revendo e vendo opiniões contrárias às nossas, para a gente poder amadurecer nas nossas opiniões. No meu vídeo, o atentado à Catedral de Campinas e o ódio do bem, eu falo que muitas pessoas sentem um ódio à Igreja Católica baseados em acusações infundadas. Eu digo isso porque naquela ocasião o autor do atentado ele nutria um ódio profundo contra a Igreja Católica. Eu não estou dizendo que toda pessoa que odeia a Igreja Católica vai entrar em catedral matando gente, mas a base do ódio, ela produz atitudes como essa. Então é super importante nós combatamos essas informações falsas que falam sobre a Igreja Católica. Você já deve ter visto essa imagem circulando na internet. Ela diz o seguinte: um é o símbolo da maior associação genocida da história, através da qual pessoas que pensavam diferentes foram reprimidas por ameaças e abuso moral. Por muitos anos, ela matou ou torturou milhares de pessoas, incluindo judeus, homossexuais, doentes, etc. O outro é o símbolo do nazismo. Tem duas imagens aí. A primeira é o símbolo do nazismo e o segundo uma cruz, claramente representando o cristianismo, em especial a Igreja Católica. Isso foi uma questão de uma prova, provavelmente de história. Aí quando a gente fala que tem doutrinação nas escolas, a gente é doido. E não poderia ser uma informação mais incorreta historicamente. Em primeiro lugar, eu lhe convido a pensar qual fonte histórica lhe assegura que a Igreja matou milhares de pessoas durante a Idade Média, em especial pela Inquisição. Pausa aí o vídeo e fica pensando qual é a sua fonte. Achou vários nada, né? Isso porque o que deve ter formado a sua opinião sobre isso deve ter sido o seu professor de História do Ensino Fundamental e Ensino Médio, que não usou nada além do livro didático do MEC para lhe passar essa informação. Também é importante nós diferenciarmos a Inquisição Católica das demais Inquisições, porque nem toda Inquisição foi realizada pela Igreja. Muitas foram realizadas pelos tribunais seculares, pelas coroas. As famosas dessas nós temos a Inquisição Espanhola, que todos nós conhecemos, eu acredito. A Inquisição Católica, ela foi criada para combater o catarismo, que era uma heresia, uma ideia torta, que era considerada perigosa pela Igreja. Porém, a Inquisição foi criada para combater o catarismo, ou seja, a heresia, dentro da Igreja, ou seja, entre os católicos. Na questão da prova, que eu mostrei para vocês, o autor diz que a Igreja matou homossexuais, judeus e tudo mais que fosse gente. As pessoas falam que a Inquisição Católica foi criada para combater todas as pessoas que não fossem católicas, ou seja, você não é católico, vai para a fogueira e morreu. Não era assim. Eu não estou falando isso somente por falar. Eu uso como fonte os estudos do professor historiador brasileiro Orlando Fedeli. E as pessoas que não eram católicas? Quer dizer que nenhum não católico foi perseguido durante a Idade Média? De fato, durante a Idade Média, ser herege foi considerado crime. Mas quem foi que fez essa condenação? A Igreja? Não. Você pode conferir qualquer fonte histórica confiável daquela época, que foram os tribunais seculares, ou seja, secular não é religioso, que decretaram o crime de heresia com pena de morte. A Inquisição Católica, ela só punia católicos. Aí você pode dizer, é fácil dizer isso você sendo católico. Será mesmo?
Então vamos ver a opinião das pessoas do outro lado das religiões que dizem que foram perseguidas. O judeu George Scholz escreveu em 1935 que a tarefa da Inquisição não era perseguir judeus, mas limpar a igreja de todo traço de heresia ou qualquer coisa não ortodoxa. A igreja não estava preocupada com os infiéis fora da Santa Igreja, mas com aqueles heréticos que estavam dentro dela. Nós também temos aqui o Dr. Cecil Rhodes, que declarou em 1927: a verdade é que os papas e a Igreja Católica, desde os primeiros tempos da Santa Igreja, nunca foram responsáveis por perseguições físicas aos judeus. E entre todas as capitais do mundo, Roma é o único lugar isento de ter sido cenário para a tragédia judaica, e por isso nós judeus deveríamos ter gratidão. O Dr. Cecil Rhodes é um estudioso da história do povo judeu. Então eu estou citando aqui dois autores judeus, e um deles historiador da causa judaica, e que não são católicos, e estão totalmente de acordo com isso que eu estou falando para vocês. Isso porque eu não estou dando catequese para vocês, eu estou trazendo fatos históricos. Eu não estou aqui fazendo uma apologia por ser católico à igreja, mas sim por fidelidade aos fatos que de fato aconteceram. Depois de esclarecer que a Inquisição Católica só julgava católicos, é bom vocês ficarem cientes que nenhuma Inquisição matou milhares de pessoas durante a Idade Média. As acusações variam de 75 a 600 milhões de pessoas, pessoal. Vocês sabem quantos são 600 milhões de pessoas? São 3 vezes a população do Brasil. Tá louco. Vamos ver o que os historiadores nos dizem com respeito a esses números absurdos. O historiador Agostinho Barromeu afirma: a Inquisição na Espanha, que era dirigida pelos reis e não pela igreja, em referência ao tribunal mais conhecido, celebrou entre 1540 e 1700 44.674 juízos, ou seja, são menos julgamentos do que acusações de morte. Os acusados condenados à morte foram 1,8%, ou seja, 804 pessoas. É claro que 804 pessoas são muita gente, mas se você for comparar com 600 milhões de pessoas, 804 não é nem a população do meu bairro. Rino Camilleri, autor do livro La Vera Storia dell'Inquisizione, afirma que, na principal cidade medieval, o centro da heresia cátara, em um século, houve apenas 1% de sentenças à morte. Referentes às famosas caçadas de bruxas, Barromeu diz que, dos 125 mil processos de sua história, a Inquisição Espanhola condenou à morte 59 pessoas, 2 dígitos apenas. Na Itália, foram 36 pessoas, e em Portugal, 4 pessoas. Ainda acrescenta que, ao contrário do que se divulga, o número de pessoas condenadas à pena máxima era muito pequeno. Com relação à caça às bruxas, isso ficará para um próximo vídeo mais adiante, porque o nosso próximo vídeo é como na verdade a Inquisição salvou milhares de pessoas da morte certa. Então, por esse vídeo eu vou ficando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo, de comentar, de deixar a sua opinião para melhorias nos próximos vídeos. Divulga com seus amigos para a gente conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis. E até o próximo vídeo. A paz e a graça esteja com você.